Então, vamos compartilhar um pouquinho. Deus abençoe sua vida, que nesse breve momento Deus possa falar ao nosso coração. Quero compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu tenho uma loja, tem uns 4 anos que eu toco sobre a minha responsabilidade. Nós trabalhamos em família e passamos um momento muito bom durante esses 4 anos. E tem vindo um tempo difícil financeiramente, apertos, mudanças, muitas mudanças. Eu tinha uma equipe grande que trabalhava comigo. Hoje, por decorrência da situação econômica no país, eu optei por reduzir o número de funcionários, eu ir para dentro. E era uma coisa assim, quem trabalha com empresas, quem tem um ramo, um negócio, cuida de pessoas, sabe da importância do seu dever, do seu compromisso em cuidar com pessoas, está sempre preocupado em crescer, avançar, alavancar, mas nem sempre é assim. Para a gente é ruim ter que recomeçar todas as vezes, mas quem é empresário ele tem que estar apto, pronto para isso, para recomeçar. É dito já que muitos empresários quebraram várias vezes até conseguir achar um modelo de negócio que pudesse dar uma rentabilidade, crescer, trazer mais pessoas para trabalhar junto. Mas nesses momentos também de recuo, a gente sempre fica pensando assim, o que eu posso fazer de diferente? Uma das coisas que a gente tenta mudar é dentro do nosso próprio negócio, tentar fazer mudanças que possam fazer com que a gente atravesse períodos difíceis e que a gente possa alavancar, crescer. Mas também é verdade que em momentos difíceis nós pensamos em mudanças assim radicais, sabe? Tentar fazer coisas diferentes, tentar mudar e fazer com que, sei lá, pensar em algo diferente. E nessa de querer pensar em algo diferente, você vai vendo as cartas que você tem na manga. Pô, o que eu faço? O que eu consigo? No meu caso, eu sou engenheiro civil, eu gosto de programação, de computador. Então você vai olhando as características. O que você tem de bom? O que você tem de melhor? E onde você pode mudar? E aí vem centenas de coisas na sua cabeça, vem muitos pensamentos. E aquilo ali, em vez de te causar algo bom, começa a te causar confusão. São vozes na sua cabeça falando. E aí você vai e começa a tentar fazer algumas coisas diferentes. Fala, cara, eu vou tentar, vou por aqui. E aí você recebe um não, a porta se fecha, coisas não acontecem na sua vida. E aí você fica ali, fala, tá bom, tudo bem, essa porta se fechou, glória a Deus. E então, você se arrisca a fazer outras coisas. E não, recebe um não, tenta aprimorar o seu negócio, as coisas não acontecem, isso vai, de uma certa forma, minando a sua fé, não a sua fé em Deus, não a sua fé que existe um Criador que está cuidando de você, mas a sua fé nos negócios, a sua fé no ramo financeiro e tudo mais. E aí eu queria tirar uma liçãozinha daqui, porque eu acho que eu não sou o único ser humano que passa por situações como essa, dificuldades, e eu gosto de deixar essas coisas registradas, sabe? Porque lá na frente eu gosto de olhar para cá e ver e falar, cara, olha lá, como é que eu tava, passei por um momento difícil e eu venci. Um exemplo que eu vou dar bem claro disso eu tinha um salão, alugava um salão, o aluguel era muito gigantesco, muito alto. E hoje eu estou em outro salão que o aluguel é 3 vezes menos do que eu estava. Ou seja, hoje a minha preocupação com o aluguel é menor do que era antigamente, porque antigamente na hora que chegava na hora de pagar o aluguel eu ficava ali muito preocupado. E eu fiquei pensando nisso, falei assim, cara, Davi, depois que derrubou o gigante, Golias, todo homem para ele passou a ser anão. Então quando você derruba algo grande na sua vida, as outras coisas começam a ficar pequenas. E por vezes Deus vai permitir que a gente passe por períodos como esse, de desafios, de gigantes, para que as outras coisas possam se tornar pequenas também. Então, ou seja, eu gosto de compartilhar, eu gosto da vida como ela é, eu gosto da simplicidade da vida, de falar assim, cara, eu também sou ser humano, também passo por dificuldades, então eu estou aqui. Estava orando hoje de manhã ali no quarto, entregando a Deus todas as minhas aflições, minhas dificuldades e tal. Eu estava pensando em 3 coisas que são importantíssimas para quem serve a Deus. Em primeiro lugar, ter a fé como um alicerce.
A fé para quem serve a Deus, a fé é um grande alicerce. Eu lembro que Deus, a sua palavra, diz lá em Romanos 11:1, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, é preciso ter fé. E para se ter fé, é preciso passar por momentos como esse. Você olha assim para a sua volta, você olha em coisas do futuro e você fala assim, cara, eu perdi a esperança, eu não tenho esperança de um futuro, eu não tenho esperança com relação às coisas que vão acontecer. E ao mesmo tempo, você fala assim, você não consegue enxergar nada. E a Bíblia fala que isso é fé. É quando você está nesse lugar, nesse ambiente, onde você não consegue enxergar aquilo que pode te trazer esperança, você fala, cara, mas pelo menos uma coisa que fala assim, cara, ufa, tem um dinheiro ali na conta que eu pago essa conta. E aí você olha assim e fala assim, cara, não tem esse dinheiro lá. Não tem nada que te faça ficar firme e forte na convicção de que as coisas podem melhorar, porque não tem nada que você consiga enxergar agora. Mas, lembrando, o nosso Deus, ele é poderoso nessas situações. Eu lembro do povo do deserto, que quando Deus tira eles do deserto, eles começam a sentir fome. E aí então eles começam a murmurar e começam a falar para Deus, falam assim, ué Deus, o Senhor nos tirou lá, não tinha terra para enterrar a gente lá no Egito? O Senhor trouxe a gente aqui para o deserto para morrer? E eles começaram a murmurar. E logo depois Deus vai tratar o povo de Israel no deserto com maná que caía do céu todos os dias. Um grande milagre. Mas naquela hora, eles não conseguiam enxergar nada. Nada. E Deus faz um grande milagre ali, que sirva para nós de lição. Realmente, às vezes nós entramos num deserto. Nós já vimos Deus fazer grandes milagres, abrir o Mar Vermelho, fazer grandes coisas na nossa vida, mas por hora nós passamos por um deserto. E é assim mesmo que é a vida. É necessário, todos aqueles que servem a Deus, ter a fé como um grande alicerce. A fé como um grande alicerce. Em segundo lugar, lembrar das palavras de Jesus. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa paz. Eu tenho um texto muito lindo em João 16:33, que Jesus fala bem assim, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. E ele continua dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que lindo. Jesus falava bem assim, deixar registrado isso na história. Eu tenho dito todas essas coisas. Que coisas? Eu te convido a ler os evangelhos e ouvir cada palavra que o mestre falou. E todas as palavras têm um intuito. Eu tenho dito essas coisas para que você tenha paz em mim. E para que você saiba que realmente em processos da vida, no mundo vocês terão aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus é a nossa esperança. Se Ele está no barco, se Ele está conosco, se Ele está junto de nós, isso é uma grande certeza de que tudo vai passar e de que tudo vai ficar bem. Ainda que eu não consiga enxergar, ainda que eu não veja uma direção, vai ficar bem, vai dar bom. Por último, a importância de perseverar em meio às dificuldades da vida. E Romanos 12:12 diz assim, alegres na esperança, paciente na tribulação e perseverantes na oração. Ou seja, olha o convite de Deus em Romanos, dizendo, devemos estar alegres em meio à esperança. Enquanto esperamos, nós precisamos nos alegrar. Deus quer que nós estejamos felizes. Como Jesus mesmo disse naquele texto que eu acabei de ler, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E paciente na tribulação e perseverante em oração. É um grande convite. Olha, é legal se eu pudesse falar que a fé, depois que você começar a servir a Deus, tudo ia ficar bem. Não fica assim, não é. A vida não é assim. Mas uma coisa é certeza, que apesar de tudo, no final,
tudo fica bem. Com Ele no barco, tudo fica bem. Às vezes a gente quer uma direção na nossa vida e cegos, pela falta de esperança, a gente acha que aquilo é melhor para nós. Às vezes não é. Então a gente precisa aprender a confiar. E minha oração nessa manhã, inclusive quero orar com você nesse instante, é para que Deus te dê a fé, para que Deus traga a esperança e para que Deus faça que você continue perseverante nas coisas que Ele tem para fazer. A vida é assim. A questão é que você não está sozinho. A questão é que existe um Deus que te ama e que te quer bem e que quer trilhar essa jornada de vida com você e escrever a sua história. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego a vida das pessoas que estão comigo, estão cheias de confusões na mente. Às vezes até mesmo o diabo, Senhor, ele usa desse período, desse momento, para trazer mais confusão ainda à mente, mais tribulação à mente, mais desconforto à mente. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra do diabo, toda palavra maligna que causa confusão, que causa contenda, que tira a pessoa do eixo, que tira a sua paz, que faz com que ela se esqueça das palavras que Jesus tem dito, como ele falou, para que a gente tenha paz. Às vezes o diabo ele rouba essa palavra nossa e faz com que a nossa paz vá embora. Que o Senhor traga fé, que o Senhor traga alegria no meio da esperança, que o Senhor traga perseverança no meio da tribulação e que o Senhor enche o nosso coração da sua presença em meio a todos esses momentos. Não nos deixe, Senhor. Segura na nossa mão e nos faça passar por esse momento. É apenas um momento da jornada. É apenas um momento. A gente sempre vai passar por um momento como esse, como Jesus disse. Eu tenho dito isso para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te enche de graça e de paz. Em nome de Cristo Jesus. Amém.